próximo, né, o nosso primeiro palestrante do curso é o professor doutor Manuel Barral Neto, que é médico, é pesquisador sênior da Fundação Oswaldo Cruz, da Bahia, é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, é também membro do Comitê Gestor do Fundo Setorial de Saúde e do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. E ele vai conversar agora conosco sobre saúde pública de precisão. Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite. E só salientar um aspecto que o Rodrigo já destacou. A minha vida toda, na verdade, fui muito mais de patologia e imunopatologia, de doenças infecciosas, principalmente parasitárias, e mais recentemente é que tenho trabalhado nesse campo aí da epidemiologia digital. O que realmente, assim, eu não vou falar muito dos trabalhos anteriores do SIDAX, eu vou apresentar duas experiências mais recentes, né, que a gente levou à frente com a Zika, com a Covid, a Zika já foi, e nesse campo a gente tem o SIDAX claramente trabalha com essas grandes bases de dados, né, tanto da coorte de 100 milhões de brasileiros, com dados de diversa natureza, por isso o SIDAX não é dados de saúde, é dados para a saúde, porque você precisa de vários outros dados para entender a questão saúde. Então, na verdade, a integração de dados não são só dos dados de saúde, são os dados todos que você pode obter e que sejam importantes para as análises em saúde. Então, tem vários dados socioeconômicos, educacionais, etc., que são extremamente importantes para entender a questão saúde. Então, essa é a marca, né, do SIDAX, que é trabalhar com uma coorte, tem o dado, sabe e é capaz de fazer o linkage do dado da mesma pessoa ao longo do tempo, embora não saiba exatamente quem é a pessoa, porque esse dado é anonimizado. E tem uma estrutura de segurança muito grande, porque ele recebe as bases do Ministério identificadas. Isso foi, na verdade, um acordo bem grande, um cuidado muito grande. Então, a área do SIDAX, em que essas bases identificadas são trabalhadas, elas não têm nenhum acesso à internet, elas ficam numa sala ultra segura a ponto de ter parede dupla, uma delas sendo de aço e a outra parede. E ela não tem nenhuma comunicação com a internet, ela tem apenas computadores que ficam lá disponíveis, em número reduzido, e essa sala também é toda fechada, não tem janela, não tem nada de comunicação com a internet, e os computadores disponíveis lá não tem, né, nada de pendrive, não tem nenhuma possibilidade de tirar alguma coisa do computador, e adicionalmente todo mundo que trabalha nessas máquinas é continuamente filmado entre ele e a tela que está sendo exibida. Então esses filmes são feitos de quem acessa a base identificada. Então é segurança mesmo, assim, de grande intensidade. E, posteriormente, com a base desidentificada, essa base, então, é o objeto de trabalho de pesquisadores de uma forma também segura, mas com menos segurança do que essa que eu falei a vocês. Então, essa estrutura toda foi desenvolvida justamente para ter essa responsabilidade de trabalhar com informações muito específicas, né, de tantos brasileiros. E o SIDAX tem trabalhado muito justamente na avaliação de políticas públicas em saúde. As grandes publicações iniciais do SIDAX foram... O SIDAX, na verdade, é uma instituição, é um centro, né, de dados, de integração de dados muito recente. O SIDAX está fazendo agora 4 ou 5 anos. Então, a primeira grande questão foi muito ligada ao Bolsa Família, mas agora tem coorte de nascimentos no Brasil, trabalhando com o pessoal da Escola de Saúde Pública, né, lá com Maria do Carmo Leal, nessa questão dos coorte de nascidos no Brasil. Então, tem muita coisa andando, tem estudos com indígenas e etc., sempre com esse cuidado, tanto da segurança dos dados quanto da ética nessa... E tem publicado muito bem, né, o SIDAX tem publicado nas melhores revistas internacionalmente,
Agora, recentemente, só agora, nos últimos meses, o SIDAX tem uma publicação aceita no Lancet, uma no New England e uma que acabou de sair publicada na PLOS Medicine. Então, a gente está falando de revistas assim que não são só de saúde digital, são revistas, né, é, gerais, altamente conceituadas e que têm acolhido e trabalhado. Então, basicamente, assim, é um centro que agora ele está começando a tomar algumas etapas mais firmes também na questão de formação de pessoal. O Dorico já falou um pouco do curso, né? Mas o SIDAX vai trabalhar no componente de outros níveis também de educação, que não seja somente a pós-graduação estrito sensu, mas capacitação de pessoal de diversas maneiras, inclusive com períodos lá, estágios, etc., que são uma forma muito eficiente, né, de ensino, e às vezes a gente esquece isso e pensa só em cursos, mas a experiência prática é algo fundamental. Não é à toa que o final do curso de medicina é muito mais atividade do que realmente ensino no sentido tradicional, né? Então, não é, então a ideia também é fazer alguma coisa tipo um internato ou um pós-doc muito com a mão na massa. Eu vou então, para não gastar mais do meu tempo, eu vou começar a apresentar. Deixa eu ver se eu vou começar a apresentar para vocês esses dois aspectos que são do experiências de saúde digital na Covid. Eu mudei um pouco o título para ficar mais possível de trabalhar com mais detalhe em alguns desses aspectos. Então, essas experiências, são o uso de dados de um sistema de triagem para modelagem da epidemia e o acompanhamento da efetividade das vacinas anti-Covid no Brasil. São os dois temas que eu quero mostrar para vocês hoje, para a gente pensar um pouco. Então, logo no início da pandemia, liderado por Viviane Oliveira, uma colega nossa da Fiocruz Bahia e também professora da Faculdade de Medicina, desenvolvemos aqui na Fiocruz Bahia um sistema de fazer orientação, né? Teletriagem, mas era muito mais uma teleconsulta para as pessoas que estavam naquela situação, se conhecia muito pouco da Covid, era tudo muito apavorante, as pessoas não sabiam se deviam continuar em casa, se deviam buscar o hospital, o que era que tinha que fazer. E aí esse foi um sistema muito interessante, que foi, na verdade, um sistema em que quem atendia, fizemos um call center, mas não era um call center tradicional, era um call, porque senão teria aglomeração. O call center era um call center em que cada interno de medicina que se voluntariou no programa, ele atendia no seu celular. O governo do estado apoiou essa iniciativa, fazendo então um sistema em que foi criado um número, desses números de 3 dígitos, que era utilizado. A pessoa, então, fazia a ligação do seu telefone, seja fixo, seja celular, para esse número, sem custo. Então, isso sempre teve essa preocupação de atingir as camadas menos assistidas, né, da população. Então, ela fazia a chamada sem custo, e essa ligação era transferida, aí pago pelo governo do estado já, transferida para o celular de um interno, e esse interno, então, fazia as questões, etc., e orientava o indivíduo. E esses grupos de 10 internos eram supervisionados por um profissional médico que fazia turnos, né, dessa orientação. Então, era claramente um serviço que era já feito por interno de medicina, então gente que já estava realmente assim, com uma habilidade e capacidade e exame de pacientes há mais tempo, e ainda tinha essa supervisão. O nosso fluxo de orientação das perguntas e das recomendações era um fluxograma que era avaliado periodicamente, e cada versão tinha um QR Code, de tal maneira que os alunos eram sempre orientados a usar sempre pelo QR Code para poder pegar na base o fluxograma mais novo, né? Porque vocês lembrem que no início
da Covid, as mudanças eram grandes de orientação e de informação, etc., eram muito rápidas. Então, nós tivemos esse cuidado também de uma pessoa não estar usando um fluxograma antigo. Então, ele sempre tinha que olhar pelo QR Code, ele ia para o fluxograma realmente mais atualizado que estava disponível. Então, era um programa que não custou caro ao governo do Estado, porque, na verdade, a equipe de saúde foi toda voluntária, então isso realmente foi um aspecto importante. E nós conseguimos a adesão de todas as escolas médicas da Bahia, então todas elas participaram do programa, inclusive as do interior. Esse acesso fácil gratuito, um funcionamento durante 12 horas, todos os 7 dias da semana. Não era muito fácil, lógico, encontrar colegas para supervisionar os internos no sábado e domingo, mas houve essa boa vontade até nessa época, nessa hora de descanso, né? E a qualidade de preenchimento, porque claramente, além do treinamento, tinha o suporte, e esses relatórios diários dos atendimentos eram fornecidos para a Secretaria de Saúde. Essa experiência com alguns desses dados foi publicada numa revista Journal of Medical Internet Research, alguma coisa desse tipo, e que o que a gente destacou aí foi justamente essa questão de ser um aprendizado em medicina, porque os alunos tinham aulas curtas disponíveis sobre Covid, sobre vários aspectos, tinham orientação, e também esse estímulo a uma atividade cidadã. Então, era, na verdade, uma combinação de ensino e ensino de medicina e ensino de relações sociais, né? de ativamente a sua participação social. Então, nós, com isso, nós tivemos essa possibilidade. O início das atividades foi 20 dias após o primeiro caso ser diagnosticado na Bahia. E isso durou alguns meses, 4 meses, porque realmente depois o sistema todo já mudou, a população conhecia muito mais, isso não, e houve outras iniciativas que não eram exatamente disso, mas que também começaram a apoiar a população. Então, nós descontinuamos esse serviço. Ele havia sido planejado para 3 meses e acabou ficando 4 no ar, mas a ideia era isso mesmo, era para aquele momento inicial do pânico e da incerteza muito grande que havia. E obtivemos participação e chamadas de 343 dos 417 municípios da Bahia, quer dizer, mais de 80%. E esse é o mapa de calor. E no nível da cidade era... No nível da cidade era possível saber como a cada semana epidemiológica, como era a chamada em relação aos bairros. Então, era também saber quais dos bairros estavam utilizando mais esse serviço, o que era razoável imaginar que era onde tinha também maior risco, né, de doença. Era aquela gente ficando doente em volta, na família, nos vizinhos, etc. Isso era o motor, né, para gerar essas ligações. Então, claramente, a gente tem aqui essa possibilidade de ver isso. E com esse aspecto, então, nós podemos ter uma ideia da dinâmica dessas ligações, e a maioria das ligações era sem sinal de alerta, mas pelo menos 1/3 das ligações era de sinal de alerta, quer dizer, era sinal de indicação de deslocamento até uma unidade de saúde. Era possível também obter informações clínicas de como a Covid estava se apresentando, né, no estado, e esse perfil dos doentes, quer dizer, quais eram os sintomas, cefaleia, mialgia, dor torácica. Então, não é só um serviço de... Você começa a ter esses dados registrados, porque o interno ele atendia, e ele preenchia um sistemazinho que foi desenvolvido pela Fundação de Saúde Pública da Bahia, que era justamente para ele registrar aquilo, tinha as perguntas que ele deveria fazer, o registro dos sintomas e alguns aspectos para ele poder fazer a orientação. Isso que ele recebia, ele fazia já online. Então, no final do dia, a gente já tinha também esse tipo de informação de como era que estava se passando isso. E nós, como eu já mencionei, tinha um sistema de teleeducação, atualização científica por videoaulas, por professores bastante renomados, discutindo aspectos críticos da caracterização da tosse,
de como fazer algum tipo de diferenciação. Então, havia aulas bem dirigidas que estavam disponíveis para os internos participantes e orientação sistemática sobre as medidas preventivas. Então, isso envolveu quase 1.400 estudantes de medicina da Bahia e 133, né, médicos que fizeram a supervisão. E quando nós depois fizemos uma avaliação com esses estudantes, o que eles destacaram, isso aqui está numa escala, né, até 10, a gente vê que eles valorizaram muito o aprendizado em telemedicina, porque somente com a epidemia foi acelerada essa questão de facilitar a telemedicina. E eu devo lembrar aqui também que nós pedimos autorização ao CREMEB para isso, e na nossa comissão, que reunia periodicamente para avaliar tudo isso, também tinha um representante do Conselho Regional de Medicina. A contribuição dele, né, quer dizer, o fato de valorizar essa própria participação, ele sentir útil nessa participação de um estudo desse tipo. Aprendizado em COVID, valorizou a supervisão remota, o fluxograma estava sempre atualizado e disponível, e o impacto para a comunidade, a habilidade de teletriagem e a aceitação da orientação, né? E agora o que eu quero mostrar mais, porque isso era a teletriagem mesmo, clássica, né? Agora o que a gente está trabalhando é como é que a gente pode usar esses dados para utilizar em modelagem. Então, o que a gente está vendo aqui é a distribuição entre abril, maio, junho, julho na Bahia dos casos que ocorreram. E aqui a gente está comparando a distribuição das chamadas relacionadas com Covid. Então, o que a gente vê é que esse padrão mostra que geograficamente a gente tem uma distribuição similar, e quando a gente faz a comparação para Salvador, né, a gente vê que, na verdade, o número de chamadas, que é essa linha azul, ela está elevada antes da curva de registro de casos. Então, o que a gente está vendo aqui é que cerca de 2 semanas a gente sabe o local de Salvador onde haveria um aumento de casos, porque a gente tinha esse aumento da curva azul, ou ela estava elevada ou estava crescendo, e a gente tinha, então, 2 semanas depois, a elevação da curva de casos confirmados. Então, através disso, foi possível também, caracterizando, né, esses vários aspectos, mostrar como foi o curso da epidemia em 180 dias. No tempo zero, como era que se apresentava, o tempo 60, o tempo 120, o tempo 180, como é que esses aspectos evoluíram. E aqui é um mapa dessa distribuição, né, da dispersão da epidemia na cidade. E o que eu quero destacar mais é essa área aqui central, que é uma modelagem para fazer se nós usarmos os dados da telesaúde, do telecoronavírus, essa simulação, a gente tem uma aderência muito grande ao número de casos realmente registrados, que são esses dados da linha azul pontilhada. Quando essa linha verde é uma linha em que se pegava o número de casos e se multiplicava por 10 como um proxy para saber, e a gente vê que aqui, se os dados forem ajustados para o telecoronavírus, essa aderência é muito grande e o número de casos é menor. Se a gente ajustar pelo número de casos, a gente vê que aí se inverte um pouco mais, os dados das chamadas são melhores do que aqui. Bom, mas mesmo que eles sejam rigorosamente iguais, isso é uma grande vantagem, você ter 15 dias mais cedo a informação. Quer dizer, se você faz uma modelagem que vai se baseada no número de casos, o caso já aconteceu. Se você pode fazer uma predição de igual confiança, baseado nas chamadas, isso faz com que a gente tenha um ganho de 2 semanas para fazer essa avaliação. Então, o que é que eu quero destacar aqui? É que, na verdade, a gente ainda está explorando isso, você vê que esses dados não estão publicados. O que a gente está explorando é justamente a expectativa é que vai haver, né, uma expansão muito grande da telesaúde no Brasil,
Esses dados podem ser utilizados mesmo num sistema de teletriagem. Imagine os dados mais avançados, atendimento mais específico de profissionais. Então, esses dados também podem ficar disponíveis para utilizações. O que a gente está querendo é utilizar dados, nesse caso específico, em outras situações, porque no final, essa detecção de casos de Covid não era uma detecção de casos de Covid estritamente, era uma detecção de síndrome respiratória aguda. Era uma classificação sindrômica. Então, é possível fazer também, por análise dos registros sindrômicos de telesaúde, a gente fazer acompanhamento e saber como é que está o risco de espalhar isso. E quanto mais informação geograficamente localizada nós tivermos, melhor a capacidade de fazer predições de como ela vai se dispersar geograficamente. Então, isso é interessante porque a chamada tinha essa vantagem que a gente tinha como localizar o ponto da chamada. Então, isso dá até uma precisão maior do que o registro feito numa UPA, em que você sabe que está naquela área de cobertura da UPA, mas não sabe exatamente essas UPAs que podem estar um pouco distintas, mas, de qualquer maneira, o principal ganho é tempo, né? Então, essa é uma ideia só o primeiro da teletriagem, é muito mais para mostrar como a gente desperdiça muito dado, né? Quer dizer, esse sistema ele foi feito, fez o papel dele, etc. E esses dados ficariam completamente não utilizados se a gente não começasse a ter essa curiosidade de começar a tentar explorar dados para outra utilização. Quer dizer, esses dados também são bons para fazer mais alguma coisa, então é um pouco também nessa linha que eu estou mostrando. Tem muito dado disponível que tem pouca utilização. E agora eu vou mudar para o tema que eu vou falar mais, que é justamente essa questão da avaliação digital da efetividade das vacinas anti-Covid no Brasil. Então, o contexto para a compreensão da análise de efetividade, porque não é simples, né? A situação da vacinação no Brasil é uma vacinação que foi feita em faixas etárias decrescentes, com 4 tipos de vacina que foram iniciadas o seu uso em tempos diferentes, então tem muita coisa distinta que a gente precisa analisar para entender o dado da efetividade. A situação no atraso da segunda dose, a avaliação da efetividade vacinal, variantes e perda de efetividade e declínio da resposta vacinal. Bom, aqui a gente precisa fazer uma declaração de potencial conflito de interesse, porque alguns pesquisadores, aliás, a maior parte dos pesquisadores e o coordenador desse estudo são funcionários da Fiocruz, e a Fiocruz produz a Vaxzevria. A Vaxzevria é a vacina da AstraZeneca, esse é o nome oficial na Agência Europeia de Medicamentos no Brasil. A Fiocruz repassa toda a sua produção para o Ministério da Saúde, para uso na campanha de vacinação. Quer dizer, a Fiocruz não tem lucro com essa produção, na verdade, é um serviço, né, prestado para o Ministério da Saúde, então, e também não há qualquer benefício direto aos pesquisadores da Fiocruz para trabalhar nesse tema. Nenhum de nós teve um incentivo extra, é uma busca mais realmente de pesquisa e de serviço do que algum outro tipo de benefício. E nenhum pesquisador do grupo, seja funcionário ou não da Fiocruz, relatou qualquer outro potencial conflito de interesse. Então, o que eu quero primeiro mostrar para vocês é exatamente essa questão da cobertura vacinal. Então, o que a gente vê aqui nas faixas, essa faixa verde e a faixa azul, são indivíduos de mais de 80 anos, e a verde, e de 65 a 79 anos. Então, você vê que a aderência, a busca da vacina foi muito grande, isso é um bom ponto para o Brasil. Quer dizer, anos de PNI mostraram à população que as vacinas são seguras e que são uma forma eficiente de fazer proteção da população. Então, repare como rapidamente esse número, e talvez não tenha sido mais rápido por falta de vacina, porque a aderência da população foi muito grande, isso chegou muito perto de uma cobertura de 100%, e talvez esse número, como esse número é estimado, né, porque nós estamos há muito tempo sem fazer o censo, esses números estimados podem ter um pouco de erro aqui, pode ser que a gente esteja ainda mais próximo dos 100%. Mas o que preocupa é que essas mesmas faixas etárias tiveram uma cobertura vacinal de segunda dose menor do que a primeira. Tem muita gente que tomou a primeira dose e não tomou a segunda, nessa
Por que que a gente está dizendo isso? Porque essas curvas já estão estáveis, elas não estão crescendo mais. Então, isso não é assim, esperado que, sem uma ação específica, vai haver uma mudança desse padrão. Essa curva já está estável, né? Ela está crescendo muito pouco. Então, já passou do tempo em que essas pessoas deveriam ter tomado a segunda dose. No caso dos entre 18 e 64 anos, a gente vê que a vacinação está estabilizando, mas ainda está em curso, e a segunda dose está indo bem, a gente tem que esperar um pouco mais para ver como é que vai se comportar. E no caso dos jovens, começou muito mais tarde, cresceu bem, e ainda não tem tempo de avaliar, porque a maioria dessas pessoas começou a tomar em setembro, e a maioria das vacinas hoje é de 3 meses, era de 3 meses entre a primeira e a segunda dose. Então, agora, em dezembro, é que a gente vai começar a ter elevação dessa curva. Talvez com essa redução agora para 2 meses, a gente consiga ver um pouco mais cedo. Então, é isso daqui que está escrito ao lado, é mais ou menos o que eu já mostrei para vocês. E aqui entra, a gente está nesse capítulo do contexto, né? O que é que a gente precisa saber depois para entender os resultados? Então, a gente está vendo aqui que a aplicação eu peguei só a Vaxzevria, a gente vê que a primeira dose teve essa distribuição de faixa vacinal e a segunda dose foi aplicada nessa distribuição de faixa vacinal e com tempos diferentes. Oh, desculpe. E com tempos diferentes. As cores indicam os grupos de idade, e o eixo X apresenta o tempo de fevereiro até setembro. Então, a gente vê claramente que é preciso estar sempre atento para essas diferenças, que faixa etária recebeu quando cada vacina, para você poder interpretar os dados que a gente vai mostrar depois. Um outro ponto que também é extremamente importante da gente manter sempre essa relação com os dados de vacina, de efetividade, é a questão das variantes do SARS-CoV, né? Então, faltou isso aqui no título, não está dizendo hora nenhuma que são variantes do SARS-CoV, mas isso aqui são as variantes de preocupação. No Nordeste, no Norte, no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste brasileiro. E a gente vê que esse padrão não é uniforme. Se a gente pegar a P2, né, que é a gama, a P2 é vermelha, aliás, se a gente pegar a gama, né, em verde, a gente vê que a gama predominava no Nordeste e só em agosto aparece um pouco de delta. No Norte, o predomínio da gama é muito grande e chega a delta na mesma época do Nordeste, mas em frequência menor. No caso do Sudeste, essa chegada aparece até um pouco mais cedo, né, em junho, ela cresce já bastante em julho, e em agosto e setembro ela já é claramente dominante. Então, tudo isso também a gente precisa entender para ver, né? A Delta no Brasil parece não estar tendo um efeito tão grande como em outros lugares, mas sempre quando a gama chegou, isso foi um grande impacto. Então, se já houvesse vacinas, e já havia um pouco, né, de vacinas aplicadas aqui, a gente tem que sempre lembrar dessas regiões, como é que está essa distribuição de variante, não é homogêneo. O Brasil é muito grande, né? Então a gente está muito acostumado a ver esses dados muito baseado na Europa, onde os países são muito menores e com populações menores. Então, rapidamente, aquela variante domina o país todo. Não é o caso no Brasil. Então, a gente tem que estar atento para esse tipo de análise. Um outro aspecto que a gente tem que lembrar é que proteção numa doença infecciosa depende da força da infecção. Se você não tem muita gente infectada e transmitindo, vai ser mais difícil de você mostrar proteção, porque vai ter menos gente exposta. Então, claramente, essa força da infecção é importante. Então, a gente tem que ver também que a partir de maio, né, essa queda, meado de maio, a queda de registro de infecção no Brasil é muito grande, até setembro eu estou mostrando. Aqui, em junho, a hospitalização também começa a cair, e começa a cair também óbitos nesse mesmo período aí, em junho. Teve uma queda, mas aí estabilizou, então eu estou contando que essa é a queda mais importante a partir de junho. E isso nessas 3 faixas etárias. O azul é mais de 80 anos, o verde é 18 a 64 e o vermelho é todo mundo de 18 a 64, que é até 65 anos. Então, claramente, a gente está num período em que as vacinas que começaram depois, elas estão enfrentando uma situação muito mais simples do que as primeiras vacinas, porque agora o desafio para a vacina está sendo menor. Então, isso também a gente tem que lembrar quando está fazendo esse tipo de análise de vacinação. E eu quero destacar aqui que
a gente precisa ver, bom, esse óbito, mas esse óbito não necessariamente é Covid, né? Quer dizer, isso é o óbito na população, que claramente está influenciado muito pela Covid, porque é onde tem a, o excesso de mortalidade. Mas, para evitar qualquer dúvida, a gente pegando os dados do Infogripe, né, esse serviço que também é lá da Fiocruz, lá do Processer, acho que é Processer, né, que é Marcelo e o grupo, de síndrome respiratória aguda grave, e a gente vê que esse declínio de SRAG, que toda SRAG no Brasil até pouco tempo atrás, agora tem voltando outros vírus, mas toda SRAG no Brasil era muito de SARS-CoV até pouco tempo. Então, a gente vê que cai na faixa de 20 a 29 anos, cai na faixa de 50 a 59 e cai também acima de 80 anos. Então, tudo que a gente está vendo aqui é que a infecção perdeu fôlego no Brasil nesse período, e as formas graves também. Lá no site do Infogripe, que está anotado aqui embaixo, aliás, não está anotado o site, porque é muito longo, mas está aqui uma anotação que leva para o site, a gente tem o quadro completo. Né? Eu fiz aqui só um pequeno, mas lá eles têm em todas as faixas, para quem tiver interesse. E aí, um outro ponto que a gente tem que ver é o seguinte: todo mundo já sabia que uma única dose não protege tão bem a população. E a gente viu que, pelo menos naquela faixa mais idosa que começou mais cedo, muita gente ficou sem vacina. Então, a gente teve a curiosidade de olhar o que era que estava acontecendo com esse atraso na segunda dose. E isso foi surpreendente, porque era bem maior assim do que a gente estava imaginando. Então, a gente estava com indivíduos que tinham atraso até 15 dias, que a gente não está considerando como um atraso de preocupação, porque aqui tem vários fatores, o próprio atraso do registro dos dados, etc. Então, tem muita coisa que... Então, a gente está descontando esses 15 dias e começa a contar o atraso de preocupação a partir disso. Mas, mesmo assim, a gente vê que do total de atrasos, 21 já está entre 15 e 30 dias, 16 e 30 dias. 36% dos atrasos está entre 31 e 90 dias. Já é muito tempo, é de atraso para a data esperada da segunda dose. E 14% aproximadamente dos atrasos já tem mais de 90 dias. Então, essa é uma população que não voltará para tomar, em uma boa parte dessa, sem uma campanha específica. Não tem, as pessoas já não está mais na sua rotina e tomar essa vacina. Já saiu, né? Já está muito longo esse atraso para ser um atraso ocasional e que vai ser recuperado sem uma ação específica. Então, como esses dados estavam presentes no Brasil todo, nós originalmente estávamos olhando só para ver se a gente precisava usar essa informação no cálculo de efetividade. Mas quando a gente viu o tamanho do problema, a gente resolveu fazer esse painel em que a gente relata os atrasados de mais de 15 dias. Repare que a gente não está falando de todos os atrasados, atrasos mais do que 15 dias para tomar a segunda dose. E esses dados de 25 de outubro, já havia 14 milhões de pessoas com atraso para a segunda dose, atraso de mais de 15 dias. E isso a cada semana cresce um pouquinho mais. Agora, nas 2 últimas semanas, parece haver uma tendência de estabilidade nessa curva, mas não queda ainda. E então, e é interessante porque o painel também permite, e o painel está divulgado aqui, né, o painel, que ele dá informação por município. Esses aqui são os primeiros, não foi feita nenhuma seleção. Por município, o Acre vai ser sempre, né, o primeiro a mostrar, então a gente vê isso aqui, a gente sabe quantos indivíduos estão em atraso no município e em relação à população total do município, como um proxy. E aqui você pode fazer uma busca específica por um município, não precisa ficar fazendo, né, uma corrida aqui para descobrir, você pode fazer uma busca por município ou por estado, e pode também fazer uma busca que você quer ver só atraso por AstraZeneca, só por Coronavac ou Pfizer. Então, isso é importante para o gestor, porque o gestor precisa saber quantos atrasos são de cada vacina para ele poder se planejar para recuperar isso. E aqui a gente vê a pirâmide etária dos atrasos, mostra que tem tanto homens quanto mulheres têm atrasos nas mesmas faixas etárias, e essa faixa etária não é muito distinta, né, da vacinação. Mas quando a gente vai por vacina, a diferença é muito grande nessa pirâmide etária. Você veja que a pirâmide de atrasos da Coronavac é muito diferente da AstraZeneca e elas duas são diferentes da Pfizer.
Então, claramente, e isso provavelmente está muito relacionado, a gente está vendo isso, com o próprio padrão diferente de imunização que foi feito em cada vacina. Então, isso não é que seja tão característico do atraso, é muito mais um reflexo do esquema da vacinação, né? Então, isso aqui é só para mostrar aquilo que eu tinha mencionado antes, que a cada semana, a primeira vez que a gente publicou essa análise, havia 7 milhões e 300, 15 de setembro. Uma semana depois estava em 8.600, 10.600, 11, 12, 13, 14 e agora já subiu. Então, mas a gente vê que começa a estabilizar um pouco, e o atraso é em todas as 3 vacinas, não é especificamente uma vacina. Então, o que é que pode explicar esse atraso? Esse atraso do registro de dados e seu envio à base do Ministério da Saúde, claramente isso é um fator. A busca ativa insuficiente pelo local do SUS, as equipes estão esgotadas pela sobrecarga, né, que tem de todo esse período, falha no rastreamento dos faltantes, etc. Então, isso tudo é preciso também reforçar essas equipes, os gestores pensarem como a gente vai atingir essa população que está esquecida aí, né? A baixa disponibilidade periódica de vacinas, isso explica um pouco, a pessoa não foi no dia, atrasa e acaba não indo depois. A falsa impressão de segurança com apenas a primeira dose, muita gente pode estar se achando já protegido porque tomou uma dose, então aqui uma boa campanha, isso aumentou, né? A gente tem visto mais, até os veículos de comunicação também reforçando essa questão da primeira dose, mas talvez precise de algo mais intenso e dirigido para grupos onde esse atraso é mais importante. A questão das notícias falsas sobre problemas com a vacina, que infelizmente é também feito até por autoridades no Brasil, então claramente isso está gerando uma situação que pode, gente que mesmo que tomou a primeira dose, mas depois ficou com medo de tanta notícia que aparece estranha sobre vacinas. E alteração do esquema vacinal sem manutenção do estoque. Vários municípios anteciparam, né, quer dizer, começaram a vacinar gente mais jovem antes da orientação do PNI e não guardaram as vacinas para a segunda dose. Isso também pode explicar, em alguns municípios, essa perda de segmento devido à mortalidade também pode estar presente aí, principalmente nas faixas etárias mais idosas, né? Então, eu não vou analisar muito esse slide, que além do mais está em inglês, mais para falar dos dados que a gente está usando para essa avaliação de efetividade. A gente PNI, os dados do SUS Notifica e os dados do CIVEP Gripe. Todos esses bancos foram fornecidos para nós pelo DataSUS, e eles não estavam identificados. Tinha uma chave, que era uma chave para cada indivíduo, de tal maneira que a gente pode fazer um linkage determinístico entre os bancos, mas a gente não recebeu os dados identificados. E o que nós analisamos, isso aqui já está atrasado, né? Essa foi de um relato, o primeiro relato que a gente fez, foi com dados de janeiro a julho. São casos confirmados laboratorialmente para SARS-CoV, tanto por RT-PCR quanto por teste de antígeno. Mas sempre a gente faz também um teste de sensibilidade para ver se isso está dando alguma distorção usar o teste de antígeno. Internacionalmente, se usa muito o RT-PCR, mas no Brasil o teste de antígeno ficou muito popular, então um número muito grande de pessoas que têm a sua infecção confirmada pelo teste de antígeno, então a gente está dando uma atenção especial para essa análise. E excluímos, nesse primeiro estudo, a gente só tinha número para testar Vaxzevria e Coronavac, então excluímos outras vacinas, problemas no registro de dados, inconsistência nos dados, etc. Então, com base nisso, essa coorte digital que foi feita já começava a nos mostrar algumas coisas interessantes. Aqui em cima, esse grupo é de Coronavac, menos de 60, 60, 69, 70, 79, 80, 89 e mais de 90. E o que é que a gente vê aqui? Essa linhazinha vermelha é a primeira dose, que é só de 28 dias na Coronavac. E a linha maior azul é a linha de segunda dose. Então, a primeira dose desce um pouco, quer dizer, diminui o número de hospitalizações por 100 mil vacinados, e isso se mantém. No caso 60 a 69, a linha parte de um patamar maior, mas também cai com a primeira dose, cai mais ainda e se mantém baixa com a segunda dose.
Esse mesmo padrão acontece nas outras, mas repare que a cada 10 anos, essa linha que é incidência, né, de hospitalização em vacinados é um pouco mais elevada do que antes. Então, esse fator idade é muito crítico também, além na Covid, mas é também crítico na resposta vacinal. A cada década há um aumento desse dado. E, além do mais, a gente nota que nessas faixas mais elevadas também a segunda dose não está segurando muito. Essa linha começa a subir já muito cedo, né? Antes de 60 dias, antes de 2 meses, a linha já apresenta uma certa subida. Quando a gente analisa a Vaxzevria, esse padrão, esses dados foram feitos em julho, a gente não tem mantido essa atualização dessa análise. Aqui a gente vê que a gente tem uma linha maior de primeira dose, um tempo maior de primeira dose, então a linha vermelha é grande, e nesse período a gente tinha só um mês de acompanhamento, né, do segunda dose da Vaxzevria. Então a gente vê o mesmo padrão, a primeira dose já leva uma redução e a segunda dose leva uma redução um pouco maior e manutenção. Aqui no caso da Vaxzevria, a gente também observa esse aumento a cada década da linha de base, né? E o que a gente nota aqui também, repare que tudo isso é por um aspecto muito simples, né? De que é contar a hospitalização por 100 mil vacinados. A gente nota que esse tempo de 3 meses, naquele período em que a infecção estava muito elevada no Brasil, não foi talvez a melhor estratégia, porque esses indivíduos já estavam começando a subir a infecção antes de tomar a segunda dose. Talvez isso devesse ter sido feito com 2 meses mesmo, porque era quando essa linha ainda não começava a subir, principalmente nos mais idosos. Então, isso, repare que como essa análise simples, né, de dados pode orientar ações de saúde pública se isso for feito continuamente e rapidamente em contato com as autoridades. Esses dados foram todos apresentados antes de qualquer publicação, etc., foram apresentados às autoridades do Ministério da Saúde para conhecimento, né? Então, o que a gente tem aqui agora, eu não vou mostrar os dados da nossa primeira análise em julho, porque já temos mais novos, então, basicamente, essa avaliação que eu estou mostrando é de 21 de setembro. A gente agora já está trabalhando em dados mais novos do que isso, mas o que a gente tem aqui já eram quase 130 milhões de pessoas com vacinação. Esses bancos são imensos, porque são 129 milhões de pessoas com vários registros de vários testes de primeira, segunda e agora a terceira dose. Então, são bancos enormes que exigem mesmo uma estrutura, uma infraestrutura de TI importante para serem manejáveis. E muita gente capacitada, que é onde está o gargalo maior, né? Então, o que a gente está vendo aqui é isso, eu não fiz um fluxograma, mas a Coronavac, o padrão que a gente observa aqui é o seguinte: para a hospitalização, quer dizer, pegando formas graves, hospitalização em jovens abaixo de 60 anos é acima de 80% a proteção, mas ela vai caindo continuamente e nas faixas mais idosas, essa proteção cai para cerca de 60%. Isso com dados do final de setembro. Quando a gente vai para óbito, essa faixa de proteção também está em torno de 80, chegando quase a 90, no caso dos mais jovens, né? E, de novo, uma queda progressiva com a faixa etária. Na Vaxzevria, de novo, só pegando formas graves, na infecção há proteção, mas a proteção é menor, né? Isso é conhecido já em todas as vacinas, em todas as partes do mundo. Há uma redução da infecção, então muita gente está dizendo aí que a vacina não funciona para a infecção. Não é verdade, ela funciona, ela dá pelo menos 50% de proteção nesse período. Que, na verdade, como ela é muito menor do que as formas graves, a vacina é mais efetiva nas formas graves, mas não é que seja ausência de efetividade no caso da infecção. Então, a gente vê aqui que no caso da Vaxzevria, a gente tem mais de 90% de proteção nos indivíduos até 69 anos, isso desce para cerca de 80% até 89 anos, e, de novo, tem essa queda nos indivíduos com mais de 90 anos. A mesma padrão acontece em óbito, só que aqui
esses números são maiores do que a hospitalização, como é esperado, né? Quer dizer, cada vez que você vai aumentando a gravidade, o nível de proteção, isso aqui já foi um filtro anterior, então isso já dá uma redução. Apesar de já existir grande número de pessoas vacinadas com Pfizer no Brasil nesse período, do final de setembro, como eram 3 meses, a avaliação de 2 doses, após 2 doses, que é o que importa realmente, não tinha muita gente, mas já tinha um número bastante razoável. A gente está falando aí de pelo menos 15 milhões de pessoas, mas não tinha número de eventos para os cálculos serem feitos apropriadamente. Então, a partir de 79 anos, não dá mais para calcular, porque aquilo que eu mostrei, a partir de julho começou a cair muito a força da infecção no Brasil. Então, você tem pessoas vacinadas, mas não tem desafio, quer dizer, não tem casos acontecendo. Então, isso fica difícil. E provavelmente a gente nunca vai ter no Brasil como calcular a efetividade em indivíduos acima de 80 anos, porque muito pouca gente tomou essas vacinas aqui no Brasil, tomou a vacina da Pfizer no Brasil com essa faixa etária. Então, esses dados aqui, provavelmente a gente nunca vai conseguir realmente obter com segurança. Mas é possível que nessas outras a gente consiga, com um pouco mais de tempo, né, e o acúmulo desses eventos, que a gente tenha um padrão aí que permita uma análise melhor. Mas claramente não vai ser ideal. Mas o que a gente vê é que essa proteção da Pfizer é muito perto de 100% para hospitalização e para óbito. Com a Janssen, eu não mostrei aqui, não sei porquê, mas a Janssen também não permite cálculos a partir de 69 anos já é difícil, o grupo de vacinados com Pfizer no Brasil, com Janssen no Brasil é menor, então o padrão é que dá uma proteção nessa faixa também de 90%, abaixo do que a Pfizer, semelhante à da Vaxzevria, mas eu não trouxe aqui. Então o que eu quero mostrar aqui é que, na verdade, a gente, essa influência da idade, ela é clara também quando a gente calcula pela razão de taxas, né, para hospitalização e óbito combinadamente. Então, o que a gente vê aqui é que esses indivíduos de menos de 60 anos têm uma razão de taxas de 1, e os mais de 90 a gente está falando em 5. Isso é com Coronavac. Isso não dá para comparar de uma vacina para outra, é só para mostrar que todas elas têm, todas elas não, as duas que a gente pode calcular melhor, tem um aumento de risco, né, de taxa de hospitalização e óbito com a idade. E aqui, de novo, não é possível ainda calcular com Pfizer e Janssen, exceto o ponto das pessoas com menos idade, onde ele é muito baixo, em praticamente as 3 vacinas, um pouco menos no caso da Coronavac, mas, como eu disse, essa razão é uma razão, então não significa tantas pessoas com hospitalização ou óbito, então a gente tem que lembrar que isso não é comparável, né, para esse tipo de análise. Mas o que importa dessa análise é pegando aqui essa razão de taxas da Coronavac, e então a gente vê o que é que acontece com o tempo em indivíduos mais jovens, de 18 a 64 anos, e indivíduos mais idosos, de 65 a 79. Então, é a mesma vacina, a gente está trabalhando com a razão de taxa, mas aí a comparação é igual, é no mesmo. Né? Então, o que a gente vê é que, logo no início, quando está acabando a efetividade da primeira dose, isso aqui, 2 semanas após ele ter recebido a segunda dose, que é 14 dias após a segunda dose, é onde, teoricamente, você tem a proteção ideal. Então, a gente nota que realmente a primeira dose já não estava, né, tão efetiva, que logo aqui isso é efeito ainda da primeira dose, melhora e depois vai progressivamente aumentando. Mas o que chama a atenção é que até 10, 11 semanas após a segunda dose, a diferença de idade não é importante. São muito parecidas, esses 2 grupos têm razão de taxas muito parecidas nesse período até 10, 11. E isso começa a diferenciar a partir já de 4 meses, né? Após 4 meses após a segunda dose, a gente vê essa diferença. Então, o que mostra aqui, provavelmente, é que a gente tem fatores combinados de idade, que por imunossenescência, o sistema imune não funciona mais de forma tão adequada, e a gente tem também
lembrar que isso aqui também está influenciado por esse tempo pós-vacina. Então, na verdade, está perdendo efetividade mesmo nos mais jovens. O que acontece é que perde com mais intensidade nos mais idosos, mas tem uma mistura de efeito de tempo pós-vacina com idade. Então, para retirar essas dúvidas, o que nós fizemos foi analisar indivíduos jovens, indivíduos, aliás, de várias faixas etárias, né? Mas o que importa aqui são os jovens que estão aqui em azul. Eu vou trabalhar mais com esse dado da corona, porque as linhas estão mais distantes, é mais fácil de mostrar. Então, esses indivíduos são, em grande parte, trabalhadores da área da saúde que receberam a vacina na mesma época dos idosos, né? Mas tinham profissionais de saúde de várias idades. Então, a gente comparando isso, a gente elimina esse fator do tempo pós-vacina, porque todos eles foram vacinados na mesma época. E a gente passa a analisar o efeito da idade, o que é que acontece. Então, com indivíduos de menos de 60 anos, a gente está vendo que e aqui a gente está vendo incidência acumulada, é pequena, né? A proteção continua grande 150 dias depois da segunda dose. Com indivíduos de um pouco mais idosos, aqui já 65 anos ou mais, aqui 89 anos, isso vai subindo e com 90 isso é bem mais importante. Isso sai de um ponto aqui que é de zero, né, de incidência acumulada e vai para mais de 0,4, enquanto aqui continua muito perto de zero. E o mesmo padrão, com intensidade menor, mas o mesmo padrão é observado também na Vaxzevria, isso aqui é só para óbito, né? Então, mostrando claramente que o efeito da idade é extremamente importante. E essa perda com o tempo, a gente comparando indivíduos da mesma faixa etária e acompanhando isso naqueles períodos pós-segunda dose, a gente vê aquela queda logo após 2 semanas da segunda dose. As taxas, né, caem, a razão de taxas de hospitalização aqui, e com o tempo, 4, 5 semanas ainda continua abaixo, com 6, 7 semanas ela sobe já um pouco, e com 11 semanas isso já está o dobro do que foi nesse período de referência, e após 3, 4 meses, 4 meses ou um pouquinho mais, isso já está chegando em 3. Então, claramente, a gente tem uma perda de proteção, mesmo dentro da mesma faixa etária, baseada também no aspecto do tempo pós-vacina, né? E aqui esse é um dado que também não está publicado, é uma colaboração do nosso grupo com os colegas da Escócia, porque eles tinham observado esse aumento, né, isso aqui é para hospitalização e óbito junto, se eu não estou enganado, e essa razão de taxas que a gente vem mostrando. Então, esse aumento que eles tiveram lá na Escócia ocorreu na mesma época que a Delta tinha chegado lá. Então, a dúvida era, isso é muito efeito da Delta ou é perda mesmo da vacina? E aqui a gente fez, então, o mesmo tipo de estudo, feito com uma metodologia não exatamente igual, mas muito próxima e fazendo sempre comparativamente. E a gente nota que no Brasil, nessa época, a gente cortou esse período para não ter praticamente influência da Delta. E a gente vê que um crescimento semelhante ocorreu. Então, tem muita coisa que está sendo atribuída às variantes e que não necessariamente decorre das variantes, né? Isso são dados de países diferentes, com metodologia muito parecida. A vacina que é a Vaxzevria, porque foi a única que foi usada com um número suficiente nos 2 países, eles usaram Vaxzevria e usaram Pfizer, né? Mas não usaram Coronavac, e a gente não tinha dados de Pfizer para comparar em todas as faixas etárias, etc. Então, a gente comparou na Vaxzevria e a gente nota que essa perda acontece com Delta, mas acontece também com Gama nesse cenário. Então, claramente, reforçar isso, que a gente tem uma perda importante de proteção com a faixa etária e com o tempo, e em todas as vacinas que é possível analisar essa faixa etária, a gente vê que essa perda é importante e é mais ainda se a gente pensar que essas faixas etárias é onde a gente tem muita gente que nem tomou a segunda dose. Então, reforça esse aspecto aqui também, após a segunda dose, lá era após a primeira, né? Após a primeira dose, essa queda é muito grande. Na segunda, quando a gente vê para a segunda dose,
olha o efeito que faz, né, a segunda dose nos idosos para proteção contra óbito. É extremamente importante a gente estimular essa cobertura total da vacinação. Então, isso aqui é meio, né, uma recapitulação disso. A Coronavac mostra proteção contra as formas graves e perda após 80 anos. A Vaxzevria mostra também proteção importante, um pouquinho percentualmente acima, mas é muito difícil comparar vacinas com todo esse quadro de faixas etárias diferentes, épocas diferentes, etc. E essa perda é mais importante na Vaxzevria a partir de 90 anos. Para a Pfizer e Janssen, só é possível analisar com segurança os vacinados abaixo de 60 anos. Então, o quadro é de próximo de 100% de proteção nos vacinados com menos de 60 anos e na Janssen de 90%. E sobre essa perda da efetividade, né, o waning em inglês, o acompanhamento da Coronavac mostra progressiva elevação da razão de taxas, também na Vaxzevria acontece isso, mas o valor da Vaxzevria ele parte de um valor mais baixo. E ainda não é possível analisar o waning com segurança para a Pfizer e Janssen, mesmo nas populações mais jovens. E aqui, para concluir, evidentemente que eu estou assim, coordenando esse estudo, mas grande parte desse esforço se deve a muitas pessoas, então isso aqui é uma lista grande que envolve vários aspectos do programa, destacar, né, algumas pessoas, começando aqui agora pelos epidemiologistas, que a gente está em pleno congresso de epidemia. A gente tem Maurício Barreto, Guilherme Werneck e Gerson Pena, nesse apoio enorme, de análise, né, mais do que apoio, participação, né, de análise com esses aspectos epidemiológicos. Nós temos o pessoal de análise, e aqui eu destaco Tiago Cerqueira, que tem liderado bastante as análises. O nome de Eni não apareceu aqui, mas Eni também tem um papel relevante. Eni Cruz, uma colega do SIDAX que já fez uma análise de grávidas que eu não mostrei aqui, que está enviada para publicação, de vacinação nas grávidas. E tem um grupo extremamente importante, que é o grupo justamente dos próprios dados, né? Quer dizer, o dado não chega pronto, é todo um trabalho para permitir que aqueles dados sejam realmente utilizáveis. Então, todas essas etapas, quer dizer, a questão da análise epidemiológica, a questão do panorama epidemiológico, as análises e os dados, né, são de igual importância entre si. E esse grupo de dados é liderado por nós, no nosso grupo, por Vinícius Oliveira, que tem coordenado um trabalho que até pouco tempo a gente teve uma ajuda grande de Thales. Thales agora teve uma oferta muito favorável do mercado e vai ter que sair do grupo. Vai ter não, quer dizer, é uma escolha normal que ele está fazendo. Tem uma participação muito grande também de Juraci Bertoldo, que é do SIDAX. Eu esqueci também, entre os epidemiologistas, de citar a Yuri, desculpe, que também é uma colega do SIDAX e que participa disso. E, evidentemente, mencionar, a gente tem tido uma cooperação importante do Ministério da Saúde em fornecer esses bancos de uma forma, né, ágil e para o nosso trabalho. Então, isso foram 3 coordenações do Ministério com os diferentes bancos, e a coordenação geral de TI e a vice-presidência, né, de gestão da Fiocruz, que tem realmente nos apoiado muito nessa questão. Como eu disse, o SIDAX tem uma boa infraestrutura de tecnologia, mas ele tem também vários outros programas correndo e não podia parar tudo. Então, esse apoio para reforçar a infraestrutura é importante para que a gente consiga manter, porque esse estudo, porque claramente o que a gente precisa aqui é manter e que a gente está fazendo isso, né? Manter essas análises, mesmo aquelas que não são publicáveis. Você ficar fazendo análise de efetividade todo mês, ninguém publica isso, mas é um dado importante para o país. Então, a gente tem mantido essa informação para as autoridades sanitárias, para saber o que está se passando como um serviço mesmo. Então, não é só componente de pesquisa, é um componente também de serviço em saúde digital para o acompanhamento e tomada de decisão das autoridades. Então, eu concluo por aqui. Eu acho que eu já praticamente estourei o tempo, né? Então, eu concluo por aqui e devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigada, professor Barral, pela aula fantástica. E eu queria saber Uau. se a gente pode aí ter pelo menos 5 minutinhos, né, Sim. para alguma pergunta do público. Eu, particularmente, tenho uma pergunta. Diante de tudo que você apresentou, né, dessa queda primeiro, desse atraso aí na segunda dose, e também pela queda na proteção da vacina ao longo do tempo, né? Como você vislumbra aí os riscos de a gente ter uma nova onda de Covid? Pois é, essa questão, eu acho que assim, o Brasil não teve provavelmente um grande impacto da Delta, em parte porque já teve o impacto um pouco antes da questão da Gama, né, que foi muito forte no Brasil, e isso deve ter. Quem sobreviveu à Gama já tinha uma resistência razoável. Então, teve menos, né, possibilidade da Delta se espalhar entre nós. E também a questão da nossa vacinação, como ela começou tardiamente, o que não é uma vantagem normalmente, mas pode ter sido uma pequena vantagem aí. A gente pegou, quando a Delta estava chegando, a gente estava no nosso pico da imunização, né, pouco tempo após as vacinas. Então, e a gente deve lembrar que essa questão de vacinas de 2 doses, etc., isso por que são 2, não são 3? Isso é definido pela experiência, e ninguém tinha experiência disso em Covid. Então, se falou em 2, mas eu acho que a gente vai migrar, provavelmente mesmo, para um esquema normal de 3 doses, e a gente vê se ainda vai precisar de uma outra de reforço. Essa perda de efetividade está sendo mostrada em várias partes do mundo, não tem nenhuma peculiaridade brasileira. Você vê que Israel, que teve uma grande cobertura com a Pfizer, que é a que tem melhor eficácia e também tem grande efetividade, mesmo assim, 6 meses depois, eles tiveram que dar uma terceira dose. Então, esse esquema, eu acho que até a gente conseguir que esse vírus represente um desafio bem menor do que ele representa hoje, a gente vai ter que ficar tateando o tipo de esquema que realmente vai ser estabilizado. Então, como a gente começou, talvez até sem grande base ainda em evidências, né? Um esquema muito agressivo de terceira dose para todos os adultos, etc., talvez isso contenha mesmo a terceira dose, mas por enquanto é uma especulação. Quer dizer, o que seria melhor? Seria melhor abaixar logo a idade e proteger também crianças ou dar a terceira dose? Não, essas decisões não são simples e normalmente esses dados não dão informações muito rápidas. Então, eu entendo o conflito das autoridades, né, sanitárias de você não pode esperar todos os dados estarem muito seguros, porque já passou a época para você tomar aquela decisão. Então, essa tipicamente esse dilema entre a decisão na saúde pública e a solidez dos dados. Então, eu acho que um uso racional desses dados, a plausibilidade, a experiência de outros países que estão na nossa frente em termos do que está acontecendo com essas reinfecções e novos casos em vacinados, etc., nos orientam que realmente a terceira dose vai ser necessária. A dúvida é se foi acertado incluir logo adultos que a gente vê que com menos de 60 anos a perda é muito menor, e se não seria mais efetivo proteger outras camadas da população e com isso diminuir mais a transmissão. Então, isso precisaria muita modelagem para fazer isso, e os nossos grupos de modelagem, eu estou falando nossos brasileiros, não estão já sobrecarregados com vários outros problemas e não estão atuando tanto, mas isso é tipicamente um problema que a modelagem poderia ajudar muito se a gente tivesse maior possibilidade. Por isso que eu, reforçando aquele ponto inicial que eu falei, de que a gente tem que investir muito em capacitação de pessoal, em ciência digital e saúde. Obrigada, professor. Nada. Mais alguma pergunta, gente? Oi, Ivana. Então, professor Barral, parabéns, eu acho que foi fantástico, você trouxe dois casos aí, mas eu adoro aquela sua aula, os dois slides, que você fala sobre saúde pública de precisão. Então, eu acho que se você pudesse aí dar uma palhinha para a gente aí, eu acho que é muito importante
esse conceito que você traz, né? Então, eu acho que a gente não tem grandes problemas. Eu cedo aqui 10 minutos da minha apresentação para você falar um pouco sobre isso. Acho muito importante, vai ficar gravado, nossos alunos vão estar visitando, eu acho que é muito importante. Esse é um conceito que ainda é pouco popular, as pessoas não entendem direito, porque se fala muito em medicina de precisão. Às vezes a medicina de precisão é mais fácil, é um conceito que as pessoas... nós estamos falando de medicina personalizada, a genômica, eu acho que vai ser que, aliás, foi algo que foi muito forte, eu diria que um grande legado que vai ficar para essa pandemia é que os países, né, os estados, no caso do Brasil, os estados acho que deram uma resposta importante na questão da pandemia, alguns municípios, e vai ter um legado aí na vigilância viral, na vigilância genômica e na vigilância sorológica. Tá? Isso vai ser importante para a medicina que se avizinha muito próximo da gente, que é o que a gente chama da medicina personalizada, mas as grandes intervenções em saúde digital, elas vão evoluir para a saúde pública de precisão, ou seja, se a gente trabalhou durante o tempo todo, né, desde quando o John Snow fez aquele nexo causal entre aquela bombinha que o pessoal tomava água em Londres e a cólera, né, então isso foi uma coisa fantástica, né? Isso foi uma grande revolução do ponto de vista da epidemiologia, né? E a epidemiologia se tornou como uma ciência importante que sempre foi buscar nas ferramentas da estatística, da matemática, né, da geografia, da geologia, o velho, né, ainda a contribuição do Hipócrates, o ar, a água e os lugares e as doenças, né? Então, acho que a saúde pública de precisão hoje é algo muito importante. Acho que você talvez uma das maiores autoridades nossas que pode falar sobre isso. Acho que era importante você chamar a atenção dos nossos alunos sobre esses conceitos e como a Organização Mundial da Saúde, inclusive, está trabalhando isso. Não, perfeito, Dorico. Realmente, a ideia toda é que tem muito preconceito quanto a esses aspectos de medicina de precisão, saúde pública de precisão, mais ainda. É claro que, em parte, isso se deve à questão da origem, né, da medicina personalizada e como sendo algo elitista em relação à população. E muita gente ainda restringe medicina de precisão ou medicina personalizada para a questão genômica. Genômica é extremamente importante, como o Dorico falou, mas quando a gente fala em precisão, eu também não gosto do termo personalizado, até porque é irreal. A gente não tem nenhuma ainda possibilidade de fazer isso em nível individual. O que a gente consegue com esse grande número de dados e essas tecnologias que geram muitos dados, porque o que acontece com a genômica é que você começa a ter muita informação mais específica. Então, você aumenta a precisão da sua intervenção. Então, se você fala assim, mulheres na família, né, uma família que tem câncer de mama, isso aumenta o risco, etc. Isso é uma afirmativa correta, mas é uma afirmativa imprecisa. Porque quando você vai ver, você diz assim, não, isso se tiver tal mutação, ou se tiver essa mutação, isso vai... Então você começa, na verdade, ao invés de trabalhar com grandes conceitos que não atingem, que vão colocar muita gente sob um estresse desnecessário, e você pode precisar melhor, quer dizer, identificar melhor quais os segmentos com maior risco e, com isso, você fazer uma intervenção, que pode ser uma intervenção na medicina de precisão, mas pode ser na saúde pública de precisão. Quer dizer, como é que você identifica isso para você saber esses grupos que estão com maior risco e como é que você vai dirigir a ação, também, às vezes, que não representam nem tanto recurso a mais na saúde pública, porque você passa a investir mais, por exemplo, na genômica, mas você vai atender depois menos casos, porque você vai atender melhor, vai identificar melhor quem está em risco, vai dar mais atenção, então você vai diminuir custo assistencial depois, porque se você não tem uma boa intervenção. Então, claramente, essas coisas precisam ser bem calculadas, mas o conceito é que a média é sempre algo muito enganoso, né? Vocês lembram de uma... É uma brincadeira, mas é muito realista. Média significa muito pouco, algumas vezes, né? Média é a história do você comeu um frango inteiro e eu não comi nada, cada um de nós comeu meio frango, mas isso não representa nenhum de nós dois, né? Um comeu 1 e o outro comeu 0, mas a gente diz que a média é meio.
Esse meio não existe nesse exemplo. Então, a média é importante quando a gente não tem outras coisas, outras informações, mas à medida que a gente pode trabalhar com maior precisão do que a média, você saber realmente o que acontece nesse espectro, isso aumenta a sua possibilidade de dirigir ações específicas. Então, esse é o ponto central da história. Por exemplo, se a gente pegar essa questão de vacina, quando a gente começou a fazer, que não tinha número suficiente para quebrar esses grupos de idade, a gente dizia assim, é tanto de proteção. Mas aquele tanto de proteção estava representando aquela faixa ali de 40, 60 anos. Os de 90 anos eram muito diferentes, mas se você não tivesse feito uma análise com maior precisão, dividindo faixas etárias, etc., você não tiraria essa conclusão e dirigir a ação de forma mais específica para ela. Então, claramente, quando a gente tira o foco na personalidade, na personalização e passa a ver para o aumento da precisão da nossa intervenção, isso é um ganho em qualquer escala, seja na medicina, seja na saúde coletiva. Você, na medicina, isso vai tomar outros critérios, vai tomar outros contornos, e na saúde de precisão, contornos diferentes, mas é sempre você poder fazer uma intervenção mais dirigida para o público específico que será beneficiado. E Rodrigo já citou, por exemplo, a grande influência da genética, no caso aí genética viral, não na genética humana. Agora está aparecendo alguns aspectos da genética humana importantes, mas a grande aspecto nessa epidemia foi a genética viral. Já se sabia de outras, não é novidade, mas isso foi amplificado, né? Na gripe de 1918, era o vírus. Cada um, por que aconteceu agora? Era o vírus, né? Agora a gente não está falando do SARS-CoV, está falando de variante do SARS-CoV, e cada variante dessa tem várias caracterizações de onde é que está a mutação, etc. Então, a gente está mudando muito o grau de informação que a gente tem, e com isso permitir melhor atendimento, melhor direcionamento das nossas ações. Acho que esse é o grande aspecto assim, que a gente precisa chamar a atenção. É que a medicina e a saúde pública de precisão não são uma oposição nem à medicina, nem à saúde pública. Por exemplo, isso continua sendo epidemiologia, só que epidemiologia com tantos dados que a gente pode ser mais preciso nas nossas conclusões do que antes, porque é possível, né, você quebrar informações que antes não podia. E com essa, é lógico que com essa grande quantidade de dados, isso exige algumas adaptações metodológicas. A estatística tradicional, se você fizer uma coorte de 100 milhões de pessoas, tudo dá positivo. Com N desse, a estatística tradicional não foi pensada para isso. Então, claramente, tem muitos aspectos metodológicos que são adaptados. Agora, a Covid está impondo também grandes desafios metodológicos na análise de efetividade, porque nunca a população foi praticamente toda vacinada num período de tempo tão curto. Então, você não tem controles tradicionais. Você está fazendo efetividade sempre com alguma medida aproximada de controle, porque o controle mesmo não vacinado, você não tem, em pouco tempo você não tem mais controle dos 90 anos. Né? Em 1 mês, 2 meses, acabaram os indivíduos de 90 anos não vacinados. Então, quem é o controle? Então, nas outras faixas acontece a mesma coisa, você vai perdendo seus controles muito rapidamente, que não acontece na vacinação normal, porque isso não é feito em todas as faixas etárias num tempo tão rápido quanto foi agora. Então, claramente, tem desafios metodológicos que levaram a mudanças da metodologia desse tipo de estudo, etc. E alguns deles continuam ainda sendo muito trabalhados para ver como é possível fazer essas respostas. Então, claramente, a gente tem que lembrar que isso não é uma quebra ou uma oposição ao que se fazia antes. É apenas uma possibilidade de usar muito mais dados do que o que a gente tinha antes para fazer intervenções mais dirigidas para os públicos específicos. Eu fiz assim um apanhado, né, Odorico? Não, ótimo, ótimo. Exatamente, acho que é isso que você traz, que eu acho que é fantástico. Muito bom. E aí, sem dúvida nenhuma, é esse lugar aí que a gente vai ter que construir aí com esse espaço da Abrasf, né? E aí vai ser o grande encontro da epidemiologia do século XX, que é a epidemiologia do século XXI, ou seja,
isso que você falou agora é uma coisa muito importante. Nunca na história da humanidade se vacinou tanta gente em tão pouco tempo e nunca se construiu uma vacina em um ano com tanta rapidez e várias vacinas com plataformas distintas, né? Porque isso é fantástico. E praticamente você não teve crise em nenhuma das plataformas. Pelo contrário, a outra coisa fantástica foi a interoperabilidade entre as plataformas, né? Quer dizer, você tomou 2 doses de uma, está tomando a terceira da outra e está tendo um efeito fantástico. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é o grande encontro da biotecnologia, né, com a saúde pública de precisão, né, a partir das ferramentas da ciência de dados. Eu acho que isso é fantástico, né? Então, muito bom. Então, eu acho que agora sou eu, Sheila. Ivana, aí você... Isso. Agradecer a brilhante participação do professor Barral